Play. Bom, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos começar nossa segunda-feira, Senhor, te rendendo toda a honra, toda a glória, todo o louvor, te agradecendo por tuas misericórdias que se renovam no dia de hoje, Senhor, pelo teu infinito amor por cada um de nós, Senhor, pelo fôlego de vida, pela paz que excede todo entendimento, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigada. Obrigado pela semana que se inicia, obrigado pelo teu favor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela graça, Pai, que nos basta, que é dom imerecido, Senhor. Obrigada, Jesus. Que não seja eu que fale, mas que seja o teu Espírito através de mim, Senhor. Fala aos corações, Senhor. Abençoa, eu coloco cada uma que está nessa live diante de ti, Senhor, que elas possam ouvir a tua voz, Pai, que elas possam ser guiadas por ti nesta semana, Senhor. Cada um que vai ouvir depois, Pai, que também possam ser tocados, Pai. Abre os olhos espirituais. Nós temos noção que somos um espírito, que temos uma alma e habitamos neste corpo, Senhor, em nome de Jesus. Que sejamos aqueles filhos que ouvem o que o Espírito diz à igreja, Pai, que sejamos obedientes ao teu favor, Pai. Som do nosso coração nessa manhã, vê se há em nós algum caminho mau, tira toda tristeza, toda angústia, toda raiva, toda falta de perdão, toda ansiedade, toda depressão, Pai, todo medo, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que nos afasta da nossa real identidade, Senhor, todo orgulho, toda vaidade, todo o ego, Senhor. Que nós possamos colocar luz às trevas, Senhor, para que o nosso coração seja um coração segundo o seu coração, um coração bondoso, um coração generoso, um coração amoroso, Senhor, um coração, Senhor, seguro, sabendo que o Senhor é aquele que habita em nós e que tudo, Pai, coopera para o nosso bem, Senhor, um coração grato por sermos filhos, Senhor, um coração que tem domínio próprio, que tem mansidão, Senhor, que não sejamos mais nós, mas que seja o teu Espírito através de nós. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Pai, som dos nossos pensamentos. A tua palavra diz que os seus pensamentos são pensamentos de paz e de bênção, Pai. Então, tira de nós todo pensamento negativo, Pai, todo medo, toda insegurança, Pai. Que os nossos pensamentos sejam alinhados com teus pensamentos para nós, Senhor. Nós abrimos mão de nós mesmos para vivermos a tua vontade, o teu querer, o teu poder, a tua direção em nossas vidas. Por isso estamos aqui nessa manhã, Senhor. Visita o nosso corpo, Senhor. Restaura cada célula do nosso corpo, Senhor. Restaura cada saúde, Senhor. O Senhor é poderoso para fazer, Pai. Cura, Senhor. Cura cada célula, Senhor. Revigora, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Que a tua alegria possa revigorar, Senhor, cada órgão, cada célula, cada pedaço do nosso ser, Senhor. Que nós sejamos curados para louvor da tua glória, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, Pai. Eu te peço e te agradeço por cada uma que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem gente querendo entrar, Amém. Titiana fecha os olhos para orar e deixa o povo para fora da sala. Ai, ai. Bom dia, meninas. Vamos lá. Eu coloquei o versículo aí no chat. A humildade é pré-requisito para viver a promessa. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nessa passagem fica muito claro, né, que primeiro que ele é paciente. Segundo, que ele tem prazer em entregar as promessas que ele tem para você. E é algo muito especial você entender isso, que está tudo preparado, né? No método CIS, a Gabriela fala muito dessa questão de que está tudo preparado. Mas por que que eu não recebo? Porque eu ainda não estou pronto. Talvez se eu receber do jeito que eu recebo, eu posso machucar as pessoas, eu posso me machucar, eu posso.
não usar as promessas, aquilo que Deus tem para mim, de uma forma muito saudável. Então, aqui nesse versículo fica muito claro que primeiro ele tem prazer em te abençoar. Então, que nesse dia de hoje você tenha isso no seu coração. Ele tem prazer em me abençoar. Eu já sou abençoada. Está tudo preparado, não está faltando nada. A palavra dele fala que nós somos um com ele, né? Que nós somos a videira verdadeira junto com ele. Que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então, nós já estamos com ele. Tudo está pronto. Mas por que que eu não recebo ainda? Porque eu ainda não estou pronto. Porque eu ainda não. Aqui ele fala, né? Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Será que talvez entregar o que você tanto pede, ou a sua promessa, talvez você pereça, talvez você esqueça de entender quem realmente ele é? Será que você vai se findar pelas coisas desse mundo e vai acabar esquecendo, de quem ele é e o que ele faz? Eu não sei vocês, mas às vezes quando a vida tá muito boa, tá tudo bem, a gente acaba esquecendo um pouco de buscar a Deus. Eu tô falando de mim, tá? E normalmente, e às vezes, quando as coisas estão ruins, aí a gente vai, a gente ora, a gente busca, a gente pede ajuda. Então, nesse versículo, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: está tudo preparado, está tudo pronto. Por que que eu não recebo ainda? Porque ele não quer que eu pereça. Ele é tão amoroso, ele é tão bondoso, ele é tão generoso que ele quer que eu esteja pronto para que eu viva verdadeiramente a plenitude daquilo que ele tem para mim e para você. Então ele fala, né, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mais uma vez a gente vai falar sobre o arrependimento, sobre o pecado, sobre a humildade. E aí aqui nessa parte do livro a Camila fala justamente de algo que ela estava buscando a Deus e ela já tinha até desistido, entendido que, puxa, sabe aquela coisa que você ora, mas você já nem acredita mais porque faz tanto tempo e não acontece? E aí esse versículo apareceu para ela e ela percebeu que não é que Deus não queria entregar para ela, é porque ela não estava pronta. E mais uma vez, o exercício é justamente olhar para si mesmo e ver, tá, Deus, o que que em mim ainda não está pronto? O que que em mim precisa ser transformado? Por isso que quando eu começo as minhas orações, eu sempre falo, Senhor, sonda o meu coração, né? Tem um versículo ali eu acho que é em Salmos que fala, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, para que eu possa ser limpo. E quando eu for limpo, aí sim as coisas vão poder acontecer da melhor forma possível. A gente ainda tem, a gente, eu, né? Ainda falo de mim, assim. Muitas vezes ainda tem a arrogância, tem a questão do ego, né? Tem a questão do achar muitas vezes que eu ainda sou melhor do que o outro, da comparação. Vira e mexe, eu ainda me pego às vezes nesse lugar e falo, Deus, puxa, mas eu já sei, conscientemente eu já sei, por que que eu volto desse lugar? Por que que eu me sinto dessa maneira? Então que você, mais uma vez, e é esse o caminho desse livro, é justamente se olhar e procurar se limpar. Eu volto de novo na questão da não aceitação. Todas as vezes que a gente não aceita uma situação, é porque a gente está olhando para o nosso ego, porque a gente quer que seja do nosso jeito, porque a gente quer ser mimado, a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Mas uma folha da árvore não cai sem a permissão de Deus. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você olha para você e pergunta: por que que eu estou passando essa situação? Na verdade, a pergunta é: o que que eu tenho que aprender nessa situação que eu não aprendi ainda para eu passar de fase? Então, entender, sabe? É muito louco que quando a gente faz o MAS numa sessão de coach, a gente pergunta para a pessoa qual que é que nota que você dá para o seu pilar espiritual? E a pessoa fala, eu dou 9, eu dou 10, eu tô ótima espiritualmente. Mas daí quando a gente pergunta em outra área, ela não tá bem.
Então, como que você tá ótimo, você tá 10 no seu espiritual e você não tá bem em outras áreas? Tá faltando alguma coisa, você tá sentindo falta de alguma coisa. E se você tá sentindo falta de alguma coisa, é porque você não tem a plenitude dele, você realmente não tá se sentindo seguro. E normalmente no pilar financeiro, né? Eu tô ótima com Deus, mas você se sente seguro realmente com Deus? Você tem mesmo certeza de que é Ele que está no controle de tudo e que tudo que você está passando está cooperando para o seu bem? Porque tudo é fase, é tudo para você aprender. Então, eu tô bem com Deus, mas que nota que você dá para o seu pilar parentes? Eu dou 7. Eu tenho um problema com a minha mãe e com o meu pai. Puxa, mas é bíblico. Se você não ama o seu irmão que está com você, como que você diz que você ama a Deus verdadeiramente? Porque Deus habita na sua mãe e no seu pai, Deus habita no outro. Mas que nota que está no seu pilar espiritual? No meu pilar espiritual está 9. Mas você tem amigos cuja presença é verdadeira, que você se abre com ele? Não, não confio nas pessoas. Oi? Você não confia nas pessoas? Então, você não verdadeiramente, você não tá você não ama Deus. Porque tem uma fala, né, que é assim, procurei Deus e não encontrei. Achei o outro e encontrei Deus. Deus habita no outro. Deus habita no perdão, Deus habita no amor incondicional, Deus habita na graça. E para eu encontrar esse amor incondicional, para eu encontrar essa graça, para eu encontrar isso, eu preciso me relacionar com o outro. É o outro que vai trazer a luz às minhas trevas. É o outro que às vezes vai fazer alguma coisa que vai mostrar para mim o quanto eu ainda sou invejoso, o quanto eu ainda sou. é, Enquanto eu ainda não consigo perdoar, o quanto eu ainda sou egoísta, o quanto eu ainda sou, o quanto eu ainda só olho para o meu umbigo, o quanto eu ainda só quero o meu bem. Então, é impossível agradar a Deus, né? Realmente você amar a Deus se você não amar o próximo. E é quando você passa de fase, né? Quando você tem uma situação onde você olha com seus olhos carnais e não consegue perdoar. E você acaba perdoando que você fala, puxa, agora sim eu estou me achegando mais a Deus. Independente do que o outro fez, eu consigo amar ele, eu consigo perdoar ele, eu consigo olhar com olhos de gratidão para ele, eu consigo não sentir ódio, eu consigo não desejar coisas ruins para o outro. Então, o caminho para você receber as suas promessas é o arrependimento. É você mais uma vez se olhar e colocar o que está me separando, qual o sentimento que eu tenho. E o olhar, né? Esse caminho de se olhar, de se observar, de perceber, é o autoconhecimento. Por isso que a Febracis tem algo muito diferenciado no que a gente entrega. Tem o nosso pilar espiritual, que não é sobre religiosidade, e aqui eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre espiritualidade, independente da gente ler versículos bíblicos ou não. Mas é o autoconhecimento. Como que eu vou saber se verdadeiramente eu estou arrependido, se eu estou limpo, se eu estou amando de verdade, se eu não me autoconheço, se eu não sei quais os sentimentos que eu tenho durante o dia inteiro? Se o sentimento de insatisfação, se o sentimento de vergonha, de inveja, de raiva, de ódio, ele passa durante o meu dia inteiro e eu não percebo isso, eu não vejo isso. Eu não percebo, eu não vejo que isso causa comportamentos ruins na vida das pessoas. Então, por isso que a Febracis é muito conectada a essa questão do emocional com o espiritual. Porque você é um espírito que tem uma alma, e a sua alma ela é formada do quê? De pensamentos e sentimentos. E habita nesse corpo. Qual que é a nossa missão? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, a minha missão é cuidar do meu corpo, cuidar da minha alma, cuidar das minhas emoções, cuidar dos meus pensamentos, para que eu tenha plenitude no meu espírito. Agora, como que eu quero ter plenitude no meu espírito se a minha alma está cheia de feiura? Se os meus pensamentos é que eu quero que o outro se exploda, se os meus pensamentos é que eu quero só coisas boas para mim e não tenho interação com o outro. Vocês entendem que é uma coisa só?
Entender sobre isso. Se eu não me conheço, se eu não sei qual que é o meu valor. A Bíblia fala amar ao próximo como a ti mesmo, mas você se ama? Como que você quer amar alguém se você não se ama, se você não se cuida? E é um processo que continua. Então, eu quero casar. Ah, eu quero um marido assim, assado. Tá, mas que tipo de marido? Você é a esposa que teria esse marido que você tanto quer? Entende como tudo passa no autoconhecimento? Então, o exercício de hoje é entender justamente isso. Tipo, Deus está no controle de tudo. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que eu pedi ou que eu pensei. Ele tem prazer em me abençoar. Ele é bom. E se ele é bom, quando ele fez tudo, que ele fez o homem, ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E tudo que Deus fez é bom. E o homem é muito bom. Então, você é muito bom. Mas será que você se olha como uma pessoa muito boa? E não muito boa no sentido de, eu sou muito bom, eu sou o melhor, não nesse sentido, mas de ter uma índole boa, de ser perfeito na sua imperfeição e ver as suas imperfeições e cada vez mais você ir lá escrever no seu caderninho. Eu me arrependo das vezes em que eu tive inveja, eu me arrependo das vezes onde eu me comparei e me achei melhor com o outro, eu me arrependo das vezes onde eu julgo a pessoa ou porque pela cor da pele dela ou pela forma que ela come, ou pela roupa que ela usa, ou pela opção sexual dela. Eu me arrependo pelo julgamento que eu fiz do meu amigo de trabalho, que ele é de outra maneira. Eu me arrependo porque na igreja eu julguei a irmã pela forma que ela ora. Eu não sei quantas vezes a gente coloca o julgamento, o preconceito, né, a maledicência. Eu me arrependo quando eu abri a minha boca e reclamei da chuva, porque chuva é bom. E eu, se tá chovendo, eu reclamo da chuva. Se tá sol, eu reclamo do sol. Se tá frio, eu reclamo do frio. Eu me arrependo disso, porque é importante ter chuva, é importante ter sol, é importante ter frio. Eu me arrependo de todas as vezes que eu não fui grata pelo momento presente que eu estou vivendo. Eu me arrependo porque eu não fui grata pelo pai e pela mãe que Deus me deu. Eu me arrependo porque eu não fui grata pelo marido que Deus me deu. Eu me arrependo. Entende? Quantos motivos de arrependimento, às vezes bobinhos que a gente abre a boca e não percebe, né? Pelo simples questão de reclamar do sol e da chuva. Então, quantos motivos de arrependimento a gente pode ter? E o exercício de hoje é justamente isso: se olhar e ver, olha, aonde eu ainda tenho que me arrepender? Quais são os comportamentos que eu ainda tenho que me arrepender, que estão ainda me deixando distante de viver as promessas? Porque o que Deus tem, ele tem prazer em me abençoar, ele tem prazer em me fazer feliz, ele tem prazer em me ver feliz, ele tem prazer em me fazer rico, rica, próspera, abundante para ajudar as outras pessoas, né? Eu me arrependo de falar que às vezes quando as pessoas pedem dinheiro no farol, eu falo que eu não tenho dinheiro. Mentira do diabo. Eu tenho dinheiro. Eu me arrependo de não perceber que eu sou fluxo, que eu sou abundância. Eu me arrependo, sabe? Então, o caminho hoje é perceber isso. Deus tem prazer em entregar as minhas promessas. Por que que ele não entregou ainda? Porque ele é paciente comigo. Porque ele não quer que eu pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, me arrepender dos meus caminhos maus é um processo aí de que vai facilitar você receber suas promessas. Fez sentido, meninas? Muito. Nossa, vocês ficam quietinhas Sim. assim, eu falo, Jesus. Refletindo. E é louco, né? Porque parece bobo, mas é isso. É, a gente reclama demais, gente. A gente reclama demais. É É, verdade, Ana. Ontem aconteceu isso comigo e assim, eu vou falar que esse devocional tá fazendo eu refletir muito. Que, assim, a pessoa que eu mais sinto que Deus colocou uma situação para eu poder superar, né? Eu tenho muita mágoa do pai da minha filha, por tudo que aconteceu, por tudo que vivi. E ontem ele quis me tirar do sério.
né, por alguma situação. E eu só fiquei assim, plenitude, humilha-te, humilha-te, humilha-te. Não deixa ele tirar do sério. Deixa isso pra lá. Se ele não quer dar R$ 300 de pensão, deixa Deus. Deixa que Deus vai dar um jeito. Deixa que você vai ser resolvido. E assim, pra mim, aquilo foi surreal, porque é a pessoa que me tira do sério, é a pessoa que me dá raiva, me dá ânsia de vômito, me dá muita coisa ruim, muita. E é, né, a gente não quer sentir isso pelos pais da nossa filha. Mas a situação foi aprovação. E aí eu lembrei muito de tudo que eu venho estudando a semana inteira. E Aham. peguei e só mandei pra ele, tudo bem, tá tudo certo. E pra mim aquilo ali foi, meu Deus do céu, eu realmente acho que tá fazendo diferença isso na minha vida. Realmente Deus está agindo, né? É, eu não vou mentir que eu senti muita raiva, tá? Mas a gente é ser humano, não tem como. Mas eu fiquei assim, internamente comigo, eu falei, Senhor, tira isso de mim, porque eu não quero sentir isso. Eu não quero fazer isso comigo, com, né? Porque isso faz mal pra gente. Aham. E me supera. Então eu sei que da próxima vez, talvez o estágio seja não sentir a raiva. Mas o primeiro passo da mensagem foi, deixa pra lá. Ok, vai lá, tá tudo certo. É Se isso. fosse antes, né, seria um áudio de 3 minutos xingando, falando um monte, odiando, né? Então eu falei, não, dessa vez eu vou fazer diferente. Uau! É isso, gente. A gente vai sentir, mas o que a gente vai fazer? Isso é inteligência emocional. Eu vou sentir raiva, eu vou sentir ódio, eu vou sentir, é normal, eu sou um ser humano, entende? O ego grita, mas o que eu vou fazer? Quem eu vou manifestar, né? Eu tinha uma mentoria que chama Método Seja Luz. Toda e qualquer situação, como eu posso ser luz nessa situação, independente das trevas que está acontecendo? Essa é a resposta. Parabéns, Ingrid, e parabéns e obrigado por você se fazer vulnerável e trazer aqui. A gente vai sentir e tá tudo bem sentir. Agora, como que eu vou agir a partir do que eu senti, né? Se seus olhos forem bons, tudo será bom. Quem eu sou? Eu sou a Ingrid raivosa? Eu sou a Ingrid violenta? Eu sou a Ingrid descontrolada? Não, eu sou a Ingrid que confio em Deus e sei que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que eu pedi que pensei. Se a gente olhar para trás, por mais que todas nós tivemos problemas, né? A gente está aqui, viva, acordada, fazendo um devocional, falando com Deus, buscando a presença dEle. Então, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e a gente vai vencer junto com Ele. Parabéns, Ingrid. Eu fico feliz de que realmente o devocional tem feito diferença. E fique em paz. Vai ter raiva, vai ficar triste, vai ter os sentimentos que não são legais, mas o que eu faço a partir disso? Esse é o diferencial, isso é inteligência emocional. Obrigada, de verdade, por É, eu falei, hoje eu preciso, porque realmente foi muito superação, assim, pra mim. Então, eu fiquei muito feliz, assim, e por ter tido esse devocional, né? Porque senão eu não poderia estar entendendo essa diferença, né? E olha o que ela falou, né? A questão da superação. Aí não sou mais eu, Ingrid carne. É o Espírito de Deus através de mim manifestando algo que eu, Ingrid, não acho que conseguiria sozinha. Entende? É nesses momentos, não tem, por isso que eu falo que a gente precisa estar pronto, porque é nesses momentos de confronto, é nesse momento de raiva, é nesse momento de, de ódio, é nesse momento desafiador que eu preciso manifestar o Cristo. Porque se eu não tenho esses momentos, como que eu vou saber que eu superei? Como que eu vou saber que realmente o Espírito Santo está agindo e eu não estou mais agindo na minha manifestação? Então é tipo um joguinho mesmo, eu tenho que passar de fase. E para eu passar de fase, eu preciso passar, precisa ter a fase, precisa ter o obstáculo para eu ver que eu passei de fase. E aí o que que saiu da boca dela? Ah, eu fiquei grata porque eu consegui, entende? É muito louco, gente. Por isso que tem que dar graça em tudo, até nesses momentos desafiadores, porque é nesses momentos desafiadores que a gente está crescendo e trazendo a clareza de que verdadeiramente nós estamos cada vez mais parecidos com o eterno. Esse é o caminho. Show de bola? Então, o exercício de hoje é justamente isso. Sei lá, pega essa semana que passou e escreve quais são os comportamentos que você se arrepende. Comportamentos de reclamação, comportamento de sentimentos de raiva, de ódio,
de não gratidão? Quais são os comportamentos que você pode se arrepender? De comparação, de julgamento, de preconceito, de não olhar para a abundância e ficar olhando para a escassez, de ficar reclamando por aquilo que eu não tenho, em vez de ser grato pelo que eu tenho. Não tem como eu transformar um comportamento de uma coisa ruim para uma coisa boa se eu não sei, se eu não vejo esse comportamento em mim, se eu não tenho clareza. Tudo começa na clareza. Por isso que eu falo da questão do autoconhecimento. Eu preciso começar a me olhar. Como que eu me comporto, como que eu sinto, o que que eu sou. Então, o exercício é justamente esse, mais uma vez você trazer e pelo que você se arrepende. Beleza? Vamos orar? Vamos lá. Pai querido, nosso Senhor Todo-Poderoso, como são maravilhosas tuas obras e como tu tens sido fiel comigo. Senhor, perdoa-me todas as vezes que questionei teu amor por mim diante dos desafios da vida, tirando de mim a responsabilidade dos meus atos. Tua palavra diz que tudo que eu plantei eu vou colher. E hoje entendo que meus resultados, bons e ruins, existem pelas plantações boas e ruins que fiz ao longo da vida. Obrigado, Pai, por responder o meu clamor por meio da Bíblia e das pregações do teu povo. E hoje eu te peço que derrame sobre mim um novo nível de humildade, de verdade, de santidade, para que eu possa verdadeiramente me arrepender de todos os meus pecados e confessá-los a ti, e seguir a minha vida sem repeti-los, para que assim eu possa te agradecer e acessar teus planos na minha vida. Que lindo, né? Vou fechar aqui o áudio para cada uma orar individualmente. Amém? E não perca, Amém. e não perca a possibilidade de fazer os exercícios. Faça, é algo transformador. Não fica só no plano das ideias. Pega o seu papel, a sua caneta e realmente escreva tudo aquilo que você se arrepende de verdade. Vai trazer muita clareza para vocês, tá bom? Meninas lindas de My Life, amo vocês, que vocês façam uma extraordinária semana, porque um bom dia, uma boa semana, quem faz são vocês, tá bom? Beijo grande Amém. e até amanhã. Hoje eu já subo o devocional do final de semana e ponho lá no YouTube para quem perdeu. Beijo, beijo. 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 Tchau, tchau. Tchau.